No vídeo de hoje vou falar sobre planejamento estratégico, que é tudo o que você precisa de saber para você começar em uma empresa de prestação de serviço bem informado. E eu preparei um material excelente com muita informação para que você possa começar a sua empresa aí bem estruturada. Então se inscreve aí no canal e vamos para o vídeo. Então pessoal, eu fiz esse material aqui que é uma trilha do planejamento estratégico. Essa trilha é para guiar você, para você ter informações de tudo o que você precisa de saber antes de você iniciar a sua empresa e quando você estiver iniciando a sua empresa. O nosso primeiro item aqui é a análise de mercado. O que é essa análise? São as coletas de informações para ajudar a entender as dinâmicas do mercado e as futuras tomadas de decisões aí que você vai tomar. Sobre o financeiro, a gente vai fazer um levantamento aí financeiro de gastos fixos, variáveis e o que você vai gastar aí também para a implantação da sua empresa. E sobre o marketing, é o levantamento de quais estratégias de marketing que vão ser utilizadas aí pela sua empresa. Sobre a administração, que define aí como será o gerenciamento da sua empresa, então como a sua empresa vai funcionar. Isso vai depender aí do que você quer para sua empresa, o que você quer formar para isso. E temos também a logística, que é o levantamento aí de como será aí o fluxo de entrada e saída de mercadorias, envolve também armazenamento e transporte, mesmo que seja aí uma empresa aí de serviços e de venda aí de materiais. Então você vai conseguir visualizar isso com antecedência. E as metas, quais são os passos necessários para a sua empresa alcançar aí o tão desejado sucesso. Então, essas informações, elas estão bem repletas aí de conteúdo para que você possa aí tomar a sua melhor decisão. Então, pessoal, a gente vai iniciar aqui pela análise de mercado, que são as coletas de informações para ajudar você a entender as dinâmicas do mercado, para que você possa tomar aí boas decisões. Então, você entender o que vão ser os seus clientes e como está o mercado nesse ramo que você quer iniciar. Então, inicialmente, público-alvo. Público-alvo é que tipo de cliente que você quer ter para sua empresa. Você quer ter clientes pessoa física? Você quer ter clientes pessoa jurídica? São outras empresas? O que você almeja? Então, dentro de público-alvo, o ideal é você fazer uma pesquisa de quem será o seu cliente ideal, o que esse cliente procura, quais as dificuldades desse cliente, quais os desejos dele, que tipo de serviço que ele está esperando e não tem, ninguém presta para ele, ou se presta é com custo muito inacessível. Então, vamos fazer essa análise aí para que você entenda um pouco mais os seus clientes e quais as preferências aí dos potenciais clientes. Então, aquelas pessoas que às vezes nem procura o seu tipo de serviço que você vai prestar, de que forma que você pode atender essas pessoas e mostrar para elas que elas têm um problema e que você tem a solução para resolver esse problema. E sobre localização, aonde estão os seus potenciais clientes, se tem concorrentes no local aí que você quer abrir a sua empresa, se existe demanda nesse local. Então a localização é da onde vai ser a sua empresa. Dependendo do público que você quer, você vai determinar aí que local que você vai fazer a instalação da sua empresa. E essa localização tem que levar em consideração aí os seus clientes, a concorrência que tem nesse local, se essa concorrência aí vai te prejudicar de alguma forma o crescimento aí que você almeja para sua empresa ou não. E se existe demanda. Demanda é se o público que tem nesse local é um público interessado nos seus serviços ou nos seus produtos ou não. Agora, sobre a tendência do setor. Quais são as novidades deste setor? Que tipo de produtos as pessoas estão procurando? Qual o crescimento nesse setor e quais as novas tecnologias estão surgindo? Então, o setor que você está querendo abrir, a empresa que você está querendo abrir, ela atende de alguma forma o que está na atualidade. E essas tendências se o que vai vir pela frente, pela inovação, vai continuar da forma que está, vai melhorar ou vai prejudicar o setor. Então, é importante fazer esse levantamento para você saber de que forma que você vai trabalhar. Se a empresa que você está pensando em abrir vai ser viável ou não. Então, o que esses clientes estão procurando no mercado hoje? Qual que vai ser o seu diferencial
para poder atender esses clientes? Você vai conseguir atender com diferencial do que já existe hoje ou não? Então, essas tendências aí, elas são importantes para você determinar a forma que você vai trabalhar e atender aí os seus clientes. E sobre o estudo de concorrência, é você realmente estudar aí o seu concorrente. Concorrente que está vendendo produtos ou um concorrente aí que está prestando serviços. Então, tem alguns pontos aqui que é importante a gente fazer uma avaliação. Quais as dores e suas necessidades? Então, o que é difícil para o seu concorrente? E quais são as necessidades dele? Ele precisa de ter mais veículos para atender melhor o seu cliente. Ele precisa ir de mais funcionários. Ele não tem, por exemplo, como dor, ele não tem um atendimento aqui de um fornecedor que seja próximo. O prazo de entrega de uma mercadoria para ele é demorado. O serviço, às vezes é um prestador de serviço e o serviço que ele vai prestar aí não está sendo de qualidade porque está faltando aí maquinários para ele poder fazer essas atividades. Então é bom saber aí quais são as dores e as necessidades aí desse concorrente. E quais são os seus fornecedores? Quem é que fornece para ele? Ele compra direto de fábrica? Ele compra de representante? Quem que está oferecendo produtos para ele da melhor forma possível? Geralmente o seu concorrente ele já passou por algumas dificuldades quanto a fornecedores. Então às vezes algum fornecedor pode não atender da forma como ele precisa, ou com prazo de entrega, ou com a parte financeira aí, comprando boleto com prazo. Então você tem que fazer uma avaliação aí sobre os fornecedores do seu concorrente, porque eles também podem ser os seus potenciais fornecedores. Um exemplo, se você vai criar uma empresa perto de uma fábrica e ela tem um preço acessível e o seu concorrente compra dessa fábrica, então possivelmente ele será o seu fornecedor também. Por quê? Porque ele, pela localização, pelo preço, pelo atendimento. Então é sempre bom verificar quem é os fornecedores e você fazer uma avaliação se esses fornecedores podem ser os seus também ou não. Que tipo de benefício que o seu concorrente oferece para os clientes? É muito importante você ver esse benefício para você saber os benefícios que você vai apresentar na sua empresa para o seu cliente. Se o seu benefício for inferior ao do seu concorrente, o porquê que o seu cliente iria comprar ou fazer algum serviço com você em vez do seu concorrente. Então vale a pena aí avaliar o que são os benefícios dele que o seu concorrente está oferecendo para os clientes. Para você saber aí de novas oportunidades de benefício, que tipo de benefício que você pode dar aí para o cliente que o seu concorrente não está dando, e também se às vezes você vai fazer um benefício que seja idêntico ao do seu concorrente e que seja um benefício menor do que o que ele está oferecendo. Então, vale a pena você saber esses benefícios para você montar a sua estratégia aí de venda ou de prestação de serviço. O que você vai ter de diferencial? Quais são os softwares que ele utiliza? Dependendo do ramo que você for trabalhar, você precisa de software. Ou de software de venda aí de produtos e materiais. Você precisa de software para gestão da sua empresa, fazer aí fluxo de caixa e fazer gerenciamento aí interno da sua empresa. Então, vale a pena você verificar o que o seu concorrente está utilizando, porque ele pode ter passado aí com alguns problemas com outros softwares de gestão que não foi interessante para ele. Então, vale a pena verificar o que ele está utilizando para ver se você tem a possibilidade de utilizar aí o mesmo software ou melhor do que o que ele usa. Uma atenção muito importante sobre software, que muito software tem o tempo que você consegue atender um cliente. Um exemplo, você já foi numa farmácia e tem farmácia que você é atendido muito rapidamente e tem outras que tem um processo de venda ali muito complicado, muito complexo, é demorado. Então o cliente se sente muito mais satisfeito com um atendimento rápido e ágil. Às vezes esse atendimento é o software que está por trás disso, que é um software demorado que não deixa aí fazer o fluxo rápido aí no atendimento ao cliente. É muito importante fazer essa avaliação também pelo tempo que você vai gastar com cada cliente. Se você for demorar muito, às vezes atendendo um cliente porque o seu software te mantém preso nisso,
você pode estar deixando de atender outros clientes com o tempo que você está gastando aí atendendo o mesmo cliente. Quais os produtos que ele trabalha? Muito importante também você fazer uma avaliação aí sobre o que o seu concorrente está trabalhando. Não só produtos, mas serviços também. Então, por exemplo, sobre serviço, se ele for um eletricista, por exemplo, fazendo serviços aí de eletricidade, ele está trabalhando com que tipo de área? Ele está trabalhando aí com a área predial, que são dentro de residências, casas e comércios, ou ele está trabalhando em indústria, ou ele está trabalhando nessas redes aéreas, atendendo aí as concessionárias. Então, vale a pena aí você ver os produtos e os serviços que ele presta, para você também saber aí se você vai utilizar das mesmas técnicas e dos mesmos produtos ou não. E sobre projeção de lucros, qual que é o lucro necessário aí para sua empresa se manter? Quanto você precisa de vender aí para gerar lucro? E quanto você precisa de prestar serviços aí para gerar lucro? Então a sua empresa, se ela estiver vendendo um produto, você vai ter que fazer uma análise de quanto que você vai ter que vender. Se for serviços, de quanto de serviço que você precisa de prestar aí para ela começar a gerar. E o mínimo necessário aí para sua empresa se manter. É muito importante você ter uma análise bem feita de todos os seus gastos, todos os seus custos que você vai ter que ter na empresa para que ela possa, a partir daquele ponto, a gerar lucros. Para você saber a sua projeção de crescimento da empresa, se o lucro que você vai ter vai ser o suficiente para você se manter e para você crescer ou não. E quanto tempo que isso vai levar. Então, fazendo uma análise de projeção, você vai entender melhor o que é que você vai ter de desafios pela frente. Você precisa de vender mais produtos? Eu preciso de comprar mais e vender mais? Para isso eu preciso de mais vendedores ou não? Então leva tudo isso em consideração. Eu preciso de prestar mais serviço. Eu preciso de criar mais de uma equipe de trabalho, ou uma equipe vai conseguir atender aí os serviços que eu pretendo prestar, ou eu vou ter que trabalhar aí com mais empresas simultaneamente. Então, vale a pena aí fazer esse levantamento para você ter uma ideia aí de qual que vai ser a projeção de lucro que você vai ter para que a sua empresa possa crescer. E também que estratégia que você vai ter para que essa empresa tenha aí o mínimo necessário para ela se manter aí no mercado. E agora vamos falar sobre o financeiro, que é o levantamento financeiro aí dos gastos fixos, variáveis e de implantação da empresa. Então esses gastos aí vai ser tanto da implantação, o que você vai gastar para fazer a implantação, quanto aqueles gastos que você vai ter aí mensalmente aí com a sua empresa. Inicialmente aqui, valor do aluguel. Então, se você for alugar aí um espaço aí para você implantar aí sua empresa, você precisa de considerar aí o valor do aluguel que você vai pagar aí mensalmente, né? E também você precisa aí de uma reserva de dinheiro para pagar aí alguns aluguéis durante o início da sua empresa. Porque pode ser que no início da sua empresa você não tenha aí um lucro suficiente para pagar essas despesas aí com aluguéis. Então, para você não ter surpresas, você já garante aí uma reserva de dinheiro para aluguel, para você se garantir aí no pagamento aí dos aluguéis. Valor de reforma. Tanto se você for alugar um espaço, quanto você já tiver um espaço e precisar de fazer uma adequação nele para estruturar a sua empresa, você tem que considerar aí um valor de reforma. Pode ser aí uma pintura, pode ser aí uma instalação elétrica aí que você vai mudar ela de posição, pode ser aí uma parede que você vai tirar ou colocar. Então, sempre considere aí um valor de reforma. Valor de fachada. Fachada é onde você vai colocar ali a descrição da sua empresa do lado de fora para quem for olhar e saber que ali é a sua empresa. Então essa fachada aí, ela pode ser uma fachada pequena ou grande, vai depender muito do local que você vai alugar aí o seu espaço. Então é bom ter em mente aí já o local que você vai alugar ou que você vai implantar a sua empresa, se for próprio, e fazer alguns orçamentos para você ir ver quanto que vai ser mais ou menos o gasto aí com fachada. Fachada aí existe diversos tipos e você pode gastar tanto um valor mais baixo quanto um valor alto. Depende aí do que é o seu projeto, o que você tem de ideia para fazer essa fachada. Mas sempre considera aí um valor de fachada, faz uma pesquisa primeiro,
porque fachada não é barata, fachada é cara e muita gente não se importa com isso no início, mas depois, a hora que vem o custo, fica surpreso aí com o valor que é da fachada. Valores de móveis são os móveis que você vai ter aí dentro da sua empresa. Se você vai gastar aí com mesas, arquivos, cadeiras, qualquer móvel que você for colocar aí dentro da sua empresa, porque cada empresa aí tem sua particularidade, então você tem que considerar aí o que você vai gastar aí com móveis. Valor de infraestrutura são os gastos aí com computadores, aparelho de telefone, CFTV, câmeras, impressora, alarme, no-break, roteador, cabos de rede, cabos elétricos aí, iluminação, bebedor. Tem mais alguns aí que o pessoal vai fazer ali geralmente uma cozinha, às vezes na empresa. Então considera aí todos os custos aí de infraestrutura, porque quando você para pensar, são muitas coisas que influenciam e o valor aí pode ser um valor expressivo. Então você leva em consideração aí esses valores aí da infraestrutura. Valor de equipamentos. São equipamentos que você vai utilizar aí na sua prestação de serviço, por exemplo. Equipamentos de medição, EPIs, EPCs que você vai ter que... são os equipamentos aí de proteção que você vai comprar aí para atender os seus funcionários. Máquina de solda, esmeril. Então vários equipamentos aí que você pode ter na sua empresa, que você pode necessitar aí na sua empresa, e você tem que considerar aí esses valores de equipamentos. Valores de ferramentas, como chaves manuais, furadeira, esmerilhadeira, parafusadeira, serra de tico. Então são ferramentas que os seus funcionários vão utilizar aí para estar executando aí algum serviço. E esses serviços aí depende muito do que você está implantando na sua empresa. Então tem gente que vai usar menos ferramentas e outros vão usar muitas ferramentas aí, porque pode ter uma equipe grande, alguma coisa assim nesse sentido. Então faz aí na sua planilha aí os valores de ferramentas. Valores de maquinários. Máquinas pesadas, empilhadeiras, plataformas móveis, prensas, máquina de corte industrial, esteira transportadora. Então aí pode ter diversos maquinários aí que a sua empresa pode necessitar. Alguns maquinários você pode fazer uma locação. Aí você considera aí uma locação aí para esses maquinários. E outros você vai ter que fazer aquisição. Se for fazer aquisição, contempla aí na sua lista aí quais os maquinários que você vai precisar aí para dentro da sua empresa. Outra coisa, valores de produtos. Produtos para venda, matéria-prima, materiais de embalagem. O que você for fazer aí na sua empresa, você vai precisar aí de produtos para fazer revenda. Você vai precisar aí de produtos para fazer uma manipulação e fazer a venda. Ou então você vai precisar aí de embalagem. Às vezes você vai precisar aí de pallet, de caixas especiais, de sacos plásticos especiais. Então considere aí o que você vai precisar aí para sua empresa girar. Às vezes, se você for fazer uma prestação de serviço, não entra muito aí essa questão de produtos. Mas fica atento aí à parte de embalagem, porque mesmo prestando serviço, você pode precisar aí de embalagem para algumas coisas. Valores de veículos: carro, moto, caminhão, barco, carretinha. Esses valores de veículos os veículos que você vai precisar para você exercer a sua atividade. Então você vai precisar o quê? De um carro? Você vai precisar aí de uma moto ou de um caminhão para fazer algum trabalho, um barco para fazer alguma atividade aí, uma carretinha, um carro e uma carretinha, uma moto e um carro, 2 carros. O que é que você vai precisar? Leve em consideração aí esses valores aí com os veículos. Valor de treinamentos. Treinamentos de funcionários na admissão. Então, quando você contrata um funcionário, se for para prestação de serviço, por exemplo, tem vários treinamentos aí que o seu funcionário vai ter que fazer. E você vai ter que arcar aí com esses custos. Que são aí, pode ser trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, trabalho com eletricidade. Depende aí o que você vai ter de prestação de serviço e o que as NRs exigem para que você tenha aí desses funcionários. Valor de material de limpeza. Muita gente desconsidera esses valores, mas isso faz uma diferença enorme quando você está implantando uma empresa. Ora, são vassouras, rodos, panos, produto de limpeza, baldes. Então você vai ter que comprar produtos de limpeza aí para você adequar o seu local.
você vai ter que ter produtos de limpeza aí para você manter a sua empresa funcionando. Então, leve em consideração qualquer custo, por menor que seja, coloca na planilha, porque no final você vai ver que vai dar uma grande diferença aí. E se você não tiver contemplado esses valores, isso pode gerar uma surpresa aí futuramente. Valores de contratação de funcionários. São os exames admissionais, provisão de salário. Então você tem que considerar aí que quando você contratar um funcionário, você vai ter aí os gastos para ele entrar na sua empresa, que geralmente aí, igual eu falei que tinha os treinamentos, né? E nesse item, os exames admissionais, e tem a provisão de salário. O que é? Pode ser que no seu primeiro mês ou no segundo mês, você ainda não tem uma renda que pague aí esses funcionários. Porque a prestação de serviço, às vezes você tem que prestar o serviço para depois receber um serviço que você fez. Então, até você receber, você tem que ter dinheiro para arcar com os custos aí do salário dos seus funcionários. Então, leve em consideração aí uns 2, 3 meses, depende da sua atividade, porque você tenha isso em caixa para poder fazer o pagamento aí certinho dos seus funcionários e não ter nenhum problema aí com a parte trabalhista. Valores de documentos normativos, que é elaboração de documentos do tipo PGR, PCMSO, LTCAT, que são documentos normativos. Existem as NRs e NBRs para você fazer aí algumas atividades. Se você precisa de contratar um funcionário para prestar um serviço e ele precisa de um treinamento, espaço confinado, por exemplo, então você precisa aí de um documento que vai falar para ele qual o ASO que ele tem que fazer, que são os exames admissionais, que é contemplado aí nesse PCMSO. Mas esse PGR, ele fala sobre os riscos que vai ter na atividade dele dentro da sua empresa. Então, inicialmente, você precisa de fazer esse programa de gerenciamento de risco. E geralmente você vai pagar para uma empresa que tem aí um técnico de segurança especializado para que ele possa fazer o PGR da sua empresa. Então, ele vai fazer o PGR. Geralmente o PCMSO é feito aí por um médico do trabalho e ele vai fazer esse outro documento. E o LTCAT, se for necessário também, dependendo das atividades, também um engenheiro aí de segurança. Então, são alguns documentos que você tem que levar em consideração, porque também tem um valor aí expressivo e dependendo de onde você for fazer as suas atividades, se você vai trabalhar em mais de uma empresa, pode ser que uma empresa te peça um PGR, por exemplo, e outra te peça outro PGR adequado às funções dos seus funcionários dentro da unidade da instalação dela. Então pode ser que você tenha que fazer mais de um documento. Valores fixos, que são os valores aí que você vai ter todo mês com esses gastos. Então aí, água, que você vai ter o valor aí com água mensalmente, energia, o valor de internet. Então pesquisa aí um pacote de internet que vai poder te atender e quanto que custa. Software, se você vai usar software para venda, software para gerenciamento da sua empresa, vê qual que é o valor mensal aí que você vai pagar nesse software. Contador, você vai fazer uma negociação com o contador que vai tomar conta aí da contabilidade da sua empresa, qual que é o valor que ele vai cobrar aí mensalmente. Aluguel de máquina de cartão, se você vai passar os serviços ou venda de produtos na maquininha, geralmente você vai pagar uma mensalidade aí de aluguel da maquininha e mais a taxa em cima do que você estiver vendendo ou o serviço que você estiver prestando aí e passar na maquininha. Plano telefônico fixo e móvel. Então, se você for ter um telefone fixo, contempla aí o valor que você vai pagar mensalmente. Se você vai precisar aí de celular para sua utilização, para a utilização dos seus funcionários, para atendimento aí de WhatsApp, alguma coisa assim, então considera aí os planos aí de telefonia também. Valor de redes sociais. O que é redes sociais? Hoje, a divulgação da nossa empresa está sendo muito em cima de redes sociais. Então, para sua empresa ficar conhecida, você vai precisar aí de fazer um gerenciamento de redes. Você precisa de quê? De fazer manutenção de rede social, criação de site, tráfego pago. Tudo isso você tem que levar em consideração. Você vai usar uma dessas estratégias? Se for, precisa levar em conta. Manutenção de redes sociais, o Instagram, o Facebook, por exemplo, o YouTube. Se você for usar alguma dessas plataformas,
e você precisar de gerar conteúdo para isso, você vai precisar aí talvez de pagar uma pessoa para gerar esses conteúdos e postar da forma correta para divulgação aí da sua empresa. Criação do site, talvez você vai ter que pagar uma pessoa para criar o seu site, para que todo mundo tenha o conhecimento da sua empresa aí na internet. E tráfego pago, se você for fazer alguma campanha aí de vendas ou uma campanha aí de engajamento para as pessoas conhecerem a sua empresa, então você pode fazer um tráfego pago também, e você vai precisar aí de um gestor de tráfego para fazer essas campanhas aí para você. Leva tudo isso em consideração. Valores de transporte de funcionários, que é o que? É o vale transporte, um transporte fretado. Então, por lei, o empregador é obrigado a ceder o transporte para o funcionário. Funcionário, ele pode também ser descontado na sua folha de pagamento parte desse transporte. Você tem que confirmar dentro das leis trabalhistas qual é o valor que você pode e o que você vai fazer aí de desconto, e também qual que é a estratégia que você vai utilizar aí para o transporte funcionário. Você vai arrumar aí um micro-ônibus, um ônibus, uma van, ou você vai tem na sua cidade tem uma empresa de transporte coletivo, geralmente você vai pagar esse transporte. Então, como vai funcionar isso? Então, leva isso em consideração. Valores de manutenção de veículos. Então, é o gasto que você vai ter aí se você tiver veículo aí na sua empresa ou na frota da sua empresa, que é seguro, IPVA, manutenção preventiva, combustível e mais alguns outros aí que possa vir. Sobre seguro, IPVA, geralmente você paga aí uma vez no ano. Pega o valor, divide aí por 12 que você vai saber qual que é o custo que você vai ter mensalmente aí com esses veículos. Combustível vai depender das suas atividades. Pode ser que você vai fazer alguma atividade que você vai receber aí da empresa o combustível, né, para você fazer a sua atividade, ou pode ser que você vai gastar combustível aí na sua empresa sem ter o retorno disso durante um determinado tempo, sem conseguir colocar isso aí embutido em algum serviço. Valor de abertura da empresa, que é a documentação aí de abertura da empresa, os alvarás, o certificado digital, conselho de classe. Então, se você vai prestar serviço e você vai abrir essa empresa, leve em consideração aí esses gastos aí que você vai ter inicialmente na abertura da sua empresa. Conselho de classe, ele depende da atividade que você vai fazer, do serviço que você vai fazer. Se for um serviço relacionado aí a obras, engenharia, você vai precisar aí de fazer um cadastro no CREA, colocando a sua empresa aí registrada no CREA para poder fazer serviço, e você vai gastar com isso. Valores de consumíveis, que é papel, material de escritório, copos descartável, cartucho de impressora. Consumíveis são aquilo que você vai trabalhar dentro da sua empresa, vai utilizar, e à medida que vai acabando, você vai comprando mais. São esses materiais, e pode ter mais alguns materiais aí que você possa estar utilizando aí na sua empresa. Vai depender de que tipo de serviço que você vai estar executando. Então, leve em consideração aí os consumíveis. Valores bancários, que é manutenção de conta, alguma taxa. Então, leve em consideração, você vai abrir uma conta bancária, você vai ter uma manutenção de conta. Pode ser que tenha alguma taxa, pode ser que você vai entrar numa cooperativa, tem algum plano aí diferente que você vai ter que pagar mensalmente. Então, leve em consideração também os valores aí com o banco que você vai gastar. Valores de propagandas, que é rádio, TV, folder, outdoors. Então, é assim, você vai fazer alguma propaganda da sua empresa inicialmente ou não? Se for fazer, leve em consideração aí, faz um orçamento, vê quanto que vai custar isso, porque alguns tipos de propaganda não é barato, igual um outdoor, por exemplo, você contrata para 1 ano, para 2 anos um outdoor, ou às vezes uma campanha rápida, mas essa campanha rápida aí o valor é bem expressivo também. Então leve em consideração aí que estratégia que você vai utilizar aí para fazer divulgação, se você vai precisar ou não, e qual que é o valor que você vai precisar para isso. Agora eu vou falar sobre marketing. É o levantamento de quais estratégias de marketing que vai ser utilizada aí pela sua empresa. Então, para você traçar uma estratégia, você precisa de conhecimento. E eu vou te passar aqui alguns pontos de conhecimento para você
conseguir fazer aí a estratégia que você vai utilizar aí na sua empresa. Então, inicialmente aqui, tráfego pago. Não sei se você já ouviu falar, mas tráfego pago é quando você faz uma campanha na internet e quer anunciar de forma paga para que as pessoas vejam os seus anúncios. Então você vai fazer isso aí, ó, divulgação da empresa nas redes sociais através do Google Ads ou Facebook Ads. São duas empresas aí que fazem a divulgação do seu conteúdo, mas de forma paga. Se for utilizar um tráfego pago, talvez você vai precisar aí de um gestor de tráfego para fazer aí o gerenciamento aí das suas campanhas, caso você não tenha algum conhecimento em relação a isso, né? Gestão de redes sociais. Necessário a contratação de um expert para criar anúncios e fazer gerenciamento das postagens nas redes sociais. Redes sociais, muita gente não dá importância e fala assim, eu mesmo faço um anúncio. Mas cuidado, tenha calma e pensa bem sobre isso. Você pode fazer os seus anúncios, mas nem sempre você vai ter tempo suficiente para fazer esses anúncios e nem sempre também você vai ter como gerar conteúdo para ter uma constância nas suas redes sociais. Então, se você for colocar a sua empresa nas redes sociais, talvez você precise de contratar uma pessoa aí para fazer os seus anúncios, gerenciar, fazer a postagem também. Sobre site. Necessário contratar um expert para a criação e manutenção de um site. Se você não conhece nada de site, você provavelmente vai precisar de uma pessoa para criar o seu site e fazer o gerenciamento dele. Quando você cria um site, depois de algum tempo você quer fazer uma alteração, uma mudança, alguma coisa no seu site. Então você vai precisar aí de uma pessoa que trabalha com isso para que ela possa fazer aí essas alterações, as modificações que forem necessárias aí no seu site. Sobre o WhatsApp. WhatsApp é necessário ter alguém responsável por responder aos clientes as dúvidas e solicitações. Então você vai ter aí sua empresa, você vai ter funcionário ou não, quantos funcionários você vai ter, alguém vai ser responsável por responder o WhatsApp. Quando você tem um WhatsApp numa empresa, ele não pode ser aí um telefone esquecido que hora ou outra alguém vai lá ver que mensagem que tem. O cliente ele quer que responda na hora. O cliente ele quer atenção. Quando ele passa uma mensagem para uma empresa, ele no mínimo ele quer ser respondido na mesma hora com todas as informações que ele está solicitando. Então você tem que ter muita atenção quanto a isso e ter alguém responsável por fazer essas respostas aí no WhatsApp. Pelo WhatsApp você tem clientes de todas as formas, tirando dúvida às vezes sobre alguma coisa técnica, de alguma coisa que você está fazendo para ele ou que você fez, de algum produto que você está vendendo, às vezes de um horário de funcionamento. Então gera muitas dúvidas aí. Então tenha uma pessoa aí que tenha conhecimento e que possa responder aí todos os seus clientes. Sobre TV, rádio, panfletagem e entre outros. Então tem diversas formas aí de divulgação. Divulgação de campanha de rádio, TV, panfletagem física ou digital, outdoors, folders, propaganda volante, brindes. Então, qual que é a sua estratégia em relação a essas divulgações? Você tem uma gama muito grande de opções, mas inicialmente você vai fazer aí uma divulgação ou não? Vale a pena esse tipo de divulgação ou você vai trabalhar só com rede social? Então, tá aqui para você ver, entender e ter a ciência de tudo que você precisa de ter aí na sua empresa em relação ao marketing. Agora sobre administração. Define como será aí a administração da sua empresa. Você já parou para pensar de que forma que a sua empresa vai trabalhar? Então é aqui nesses pontos aqui que a gente vai ter alguns pontos de atenção para que você possa definir. Primeiro, o horário de funcionamento. Definir os dias e horários de funcionamento da sua empresa. Então, a sua empresa vai trabalhar em horário comercial, vai ser à noite, ela vai trabalhar aí 24 horas por dia, ela vai trabalhar aí de segunda a sexta, ou vai trabalhar no sábado, vai trabalhar no domingo. Como é que vai ser isso, o horário de funcionamento aí da sua empresa para o cliente? Então, você tem que levar em consideração que você precisa de definir qual o horário de funcionamento, até mesmo para você saber quantos funcionários você vai precisar de acordo com a sua escala horária. Quantidade de funcionários.
Definir a quantidade de funcionários, verificando sempre o horário de funcionamento. Então, quantos funcionários você vai precisar? Se você for trabalhar só horário administrativo, você vai precisar de uma quantidade. Se você for trabalhar durante 2 turnos, você vai precisar de outra quantidade. Então, determina primeiro qual vai ser os seus dias e horários de funcionamento para que você possa determinar quais e quantos funcionários você vai precisar aí para sua empresa. Aquisição de clientes. Definir estratégias aí para captação de clientes. Então, a sua empresa, ela vai iniciar. E como é que você vai fazer a captação desses clientes? Você já pensou nisso? Vai ser através de redes sociais? Vai ser algum funcionário seu que vai trabalhar com vendas, que vai entrar em contato aí com os clientes e potenciais clientes e fazer aí essa aquisição? Cadastro, você vai fazer cadastro de pessoas aí, de que forma que é? Então aqui você vai montar a sua estratégia certinha de como você vai prospectar esses clientes aí para sua empresa. E sobre pagamentos, definir as formas que a empresa irá trabalhar com recebimentos de pagamentos. Ou seja, como a sua empresa vai receber do cliente. Quando você faz um serviço para uma empresa ou para uma pessoa física, como ela vai conseguir te pagar? Vai ser transferência bancária, vai ser boleto, vai ser maquininha de cartão de crédito. Então, defina a forma que você vai receber aí desse cliente. Se você for trabalhar com boleto, você vai ter que aprender a emitir um boleto aí pelo banco. Se você for trabalhar aí com cartão de crédito, você vai precisar de contratar uma empresa aí que tenha maquininha de cartão de crédito aí para gerenciar aí os recebimentos da sua empresa. Então, leve em consideração isso aí. Atendimento ao cliente. Definir estratégia de atendimento aí do seu cliente. Se vai ser pessoalmente, se vai ser via redes sociais, se vai ser telefone. Como o seu cliente vai entrar em contato com você? Ele vai até a sua empresa para fechar algum negócio com você? Ou é você que vai até ele e vai ofertar, fazer orçamento? Como vai funcionar isso? O seu cliente, ele vai ter um telefone de contato aí para fazer alguma solicitação ou via WhatsApp. Você agora vai ter que definir aí como vai ser o canal aí de comunicação com o seu cliente. Então, leve em consideração aí esse atendimento ao cliente, que é muito importante, tanto durante o atendimento como pós-venda também. O pós-venda é muito importante. Você precisa aí de canais para que seu cliente entre em contato com você, com a sua empresa, para fazer contratação de serviços, para fazer aí elogios e reclamações da sua empresa sobre os serviços aí que você está prestando. Sobre logística, levantamento de como será o fluxo de entrada e saída de mercadorias. Envolve também aí o armazenamento e transporte aí de mercadorias da sua empresa. Transporte é a forma como você vai transportar aí materiais, ferramentas, equipamentos e até mesmo os funcionários. Então, o transporte você tem que considerar aí se você vai precisar aí de um caminhão, se vai precisar de um ônibus, se você vai precisar de uma empilhadeira para fazer carga e descarga aí de algum caminhão, de algum item que você vai trabalhar, uma paleteira. O que você vai precisar aí para fazer o transporte? Então, leve em consideração aí tudo que você vai precisar para fazer transporte. Os seus funcionários vão trabalhar dentro de outra empresa, você é um prestador de serviço, como é que você vai fazer o transporte desses funcionários, por exemplo, e dos materiais e ferramentas que eles vão precisar? Leve em consideração aqui tudo na planilha que você estiver fazendo em relação ao transporte. Embalagens. Verificar embalagens necessárias para manter em estoque e verificar a necessidade de embalagens especiais. Essas embalagens dependem muito do ramo de atividade que você está fazendo. Mas se for um ramo de atividade que exige aí uma embalagem personalizada, que exige você ter pessoas aí para criar embalagens aí dentro da sua empresa aí personalizada para algum item, então leve em consideração essas embalagens. E dentro do seu estoque, o que você tem que ter embalagem aí, o mínimo necessário para sua empresa estar trabalhando. E sobre armazenamento? Verificar a forma de movimentação de cargas, verificar espaço físico para armazenamento de materiais, verificar espaço físico para guardar equipamentos, máquinas e veículos. Então, o armazenamento é muito importante você ter em mente o que você vai precisar. Se a sua empresa é uma empresa pequena, que você está abrindo um local pequeno,
mas que precisa de guardar materiais, ferramentas e máquinas ou veículos. Então, onde você vai guardar isso? Então, leve em consideração que você precisa de espaço físico para isso. Se sua empresa for em um local e você tiver um outro para guardar aí máquinas, equipamentos, leve em consideração que você vai precisar. Muitas pessoas abrem uma empresa e vão preocupar com isso apenas depois, mas depois pode ser tarde. Às vezes ela perdeu uma ótima oportunidade aí de implantar a empresa em um local estratégico, mas não levou em consideração que precisaria de um local para fazer armazenamento, movimentação de carga e tudo isso. Agora chegou um ponto importante, que é sobre as metas. É os passos necessários para sua empresa alcançar aí o sucesso que você almeja. Então eu tracei aqui alguns passos que você precisa de respeitar para que você possa implantar a sua empresa. E quando você estiver fazendo aí esse planejamento, você já definir qual que é o prazo para cada passo desse que você vai estar executando. Então vamos lá. Planejamento inicial é o levantamento de dados, definir a estratégia do negócio, que é tudo que a gente está falando aqui até agora. O que a gente falou até agora foi justamente aí para você fazer o levantamento de dados, para você saber tudo que vai envolver a sua empresa, para que você possa traçar aí uma estratégia aí para a sua empresa. Formalização da empresa. Procurar um contador para abertura da empresa e registro em todos os órgãos competentes. E a definição do local também que vai ser essa empresa. Então, primeiro, você precisa definir o local, procurar um contador para abrir seu CNPJ e para você aí fazer os registros em todos os órgãos competentes para que a sua empresa possa entrar em funcionamento. Infraestrutura e organização. Agora chegou a hora de você montar a sua empresa. Então vamos lá, reformas e aquisição de infraestrutura, parceria com empresas para prestação de serviço. Então você vai precisar aí, como você vai iniciar a sua empresa, você vai alugar um espaço ou você tem o seu local fixo, você vai precisar aí de fazer uma primeira reforma para você fazer a implantação da sua empresa. E também, junto com isso, você já vai começar a comprar aí tudo que você precisa para estruturar a sua empresa, que são os móveis, que são as ferramentas, tudo aquilo que você precisa para que a sua empresa esteja funcionando. A parceria aí com empresas de prestação de serviço é quando você precisa aí de um gesseiro, por exemplo, para fazer alguma adequação na sua empresa, de um eletricista, pessoal que vai trabalhar aí na fachada, um pintor. Então, tudo isso você vai precisar aí como terceiros até você ter sua equipe aí, dependendo aí de que área que você vai trabalhar, né? Sobre contratação de funcionários. Esse passo é o passo em que você vai fazer as contratações aí do seu quadro de funcionários da sua empresa. Então, definição do quadro de funcionários. Você já tem que ter definido aí quantos funcionários você vai precisar para trabalhar na sua empresa. Agora, qual que vai ser a estratégia? Você vai contratar todos agora de imediato? Você vai contratar em etapas, alguns nessa etapa e outros em outra etapa? De que forma que vai ser isso? E sobre documentações de contratação. Então, recrutamento e seleção desses candidatos, vai ser você que vai fazer? Ou você vai contratar uma empresa aí que faça essa seleção e te envia isso somente as pessoas qualificadas, para que você possa fazer uma análise? E também, quando você fizer a seleção aí dos seus funcionários, você vai precisar de fazer aí a efetivação deles na sua empresa, que provavelmente aí é o seu contador que vai fazer. Mas, porém, precisa aí de pegar todas as documentações aí dessas pessoas que foram selecionadas para que elas possam fazer a integração aí na sua empresa. Estratégia de marketing e vendas. Então chegou a hora aí da sua empresa iniciar. Então vamos lá. Meios de divulgação. Então, de acordo com o que você já traçou de estratégia, é agora que esses meios de divulgação vão começar a rodar para que as pessoas possam conhecer aí os seus produtos e serviços. Prospecção de clientes. Eu não sei se no seu quadro aí vai ter algum vendedor que vai entrar em contato aí para os potenciais clientes, para que eles se tornem clientes, apresentar a sua empresa ou fazer aí mostrar aí qual que é o seu diferencial no mercado. Então precisa aí de ter alguém que seja responsável por isso. Ou pode ser você,
ou alguém da sua equipe que vai mostrar aí para os seus potenciais clientes o diferencial e aquilo que você tem para entregar aí para esses futuros clientes. Aquisição de software de gerenciamento. Então, se você for precisar de algum software na sua empresa, ou um software para fazer emissão de nota fiscal, ou um software para fazer fluxo de caixa, ou para fazer gerenciamento da sua empresa, é hora de implantar esse software e colocar ele para trabalhar. Então você vai ter que ver a necessidade aí de qual software que você precisa e começar a ensinar aí os seus funcionários a trabalharem com esse software e fazer a instalação aí desses softwares aí que você precisa aí na sua empresa. Definir metas de vendas. É muito importante que você tenha aí metas definidas para a sua equipe trabalhar. Você precisa aí de um mínimo necessário para que a sua empresa ela pague aí todos os seus custos, os custos fixos e variáveis, e para ela começar a gerar um lucro. Então você precisa de ter de meta pelo menos no mínimo necessário para a sua empresa se manter. Então trace essas metas para que os seus funcionários corram atrás desses objetivos também e faça a sua empresa aí crescer. E aí, tá gostando do conteúdo? Esse conteúdo tá valiosíssimo, com muitas informações aí importantes para que você possa começar a sua empresa aí bem estruturado, sabendo aí tudo que vem lá pela frente a uma empresa. Poucas pessoas têm a oportunidade de ter esse conhecimento, porque isso não é muito divulgado. Geralmente os empresários eles aprendem e não querem dividir isso com as pessoas para que elas aprendam também, porque eles não querem os concorrentes, é claro. Mas eu tô aqui para te passar tudo o que você precisa para começar uma empresa bem estruturada e crescer aí exponencialmente. Então se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta e acha que esse conteúdo pode fazer diferença também na vida delas. E eu espero que o conteúdo desse vídeo faça muita diferença aí no seu futuro profissional.